Olá, vamos aqui a uma breve revisão sobre as orações subordinadas adverbiais, né? Que nós temos lá umas questões correspondentes na nossa atividade de hoje. As orações subordinadas adverbiais, geralmente elas exprimem circunstâncias diferentes uma das outras. Por exemplo, as subordinadas adverbiais, elas exercem função de um advérbio. Por exemplo, cheguei atrasado à reunião porque o pneu do meu carro furou. Então, aqui ela exerce a função de um adjunto adverbial, né? E nós temos as subordinadas adverbiais causais. Elas expressam circunstância de, como o próprio nome diz, de causa. Elas expressam circunstância de causa. Olha só um exemplo. Você será aprovada porque estudou muito. Então, porque está justificando, ou seja, é uma circunstância. Nós temos aqui oração subordinada adverbial consecutiva. Ela exprime uma ideia de consequência. As consecutivas, elas exprimem a ideia de consequência. Vejamos um exemplo aqui. Minha dedicação foi tão grande que consegui aprovação. Continuando aqui. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Como o próprio nome também já sugere, elas expressam circunstância de condição. Vejamos só um exemplo. Se necessitar de maiores informações, fale com o gerente. Esse se, ele dá a ideia de condição. Olha outro exemplo aqui. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Também ela sugere o quê? Concessão. Vejamos um exemplo aqui. Consegui a aprovação, embora não tenha tido muito tempo de estudo. Então, é uma concessão. Embora indica concessão. Oração subordinada comparativa, como o próprio nome também já sugere, expressam uma comparação. Joana estudou para avaliação tanto quanto deveria. Então, esse tanto quanto é um termo que indica comparação. Subordinadas adverbiais conformativas, expressa ideia de conformidade. Olha o exemplo aqui. Ele realizará a viagem conforme determinou o patrão. Subordinadas adverbiais finais, expressam ideia de finalidade, objetivo ou fim. Olha o exemplo. Estudei muito a fim de que fosse aprovada. As proporcionais expressam o quê? Proporção, ou mesmo que gradação. Quanto mais estudo, mais fico preparada. É proporção, não é? As adverbiais temporais, elas expressam circunstância de tempo. Olha o exemplo aqui. Desde que foi aprovado, João tem sido outra pessoa. Desde, né? Tempo. E as adverbiais reduzidas de infinitivo, elas exercem função de adjunto adverbial. Por exemplo, nós temos aqui a fim de que, a fim de ser aprovada. Afinal, estudo muito todos os dias, né? Esse a fim, ele exerce a função de adjunto adverbial. As orações subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio também exerce a função de adjunto adverbial. Nós temos como exemplo aqui, estudando muito, elas reduzem, o gerúndio aqui, né? Estudando, a palavra termina em NDO, é um verbo e é um gerúndio. Orações subordinadas adverbiais reduzidas de particípio, exercem a função de adjunto adverbial. Olha o particípio aqui, ó. Dedicada, palavra termina em ada, então é um particípio, um verbo terminado em ada. Dedicada aos estudos, conseguirei a aprovação.